Boa tarde, crianças! Tudo bem? A professora tá morrendo de saudade de vocês. Mas logo, logo a gente vai estar juntinho. Enquanto isso, não esqueçam de se cuidar. Lavar as mãos a todo momento, passar álcool gel, usar máscara, manter o distanciamento social. E logo, logo tudo isso vai passar. Hoje a prof veio contar uma história para vocês. A história lá do nosso caderno, do nosso segundo caderno, que é a história dos números. Então, no primeiro caderno a gente estudou a história das letras e agora a gente vai estudar a história dos números também, porque afinal os números também são importantes. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu tenho que saber se eu tenho essa história. Será que na minha mala tem essa história? Será? Vamos ver? 1, 2 e lá vai os 3. Na minha mala tem essa história? Vamos abrir a mala da Pro. Crianças, na minha mala tem essa história. Vocês sabem que lá no tempo em que o homem ainda vivia nas cavernas, esse homem que vivia nas cavernas, ele sentia também necessidade de registrar as coisas que ele fazia. Então, nessa época, o homem ele vivia da caça e da pesca. Cada vez que esse homem ele ia lá no rio pescar e trazia os peixes para se alimentar, ele trazia para a caverna e pensava: como que eu vou saber a quantidade de peixe que eu preciso para sustentar a mim e a minha família? Nessa época não existiam os números. Então, como ele teve essa ideia de registro, ele fez o seguinte: ele pegou um tronco de árvore e cada vez que ele ia pescar, cada peixe que ele pescava, ele fazia uma marquinha no tronco. Então, cada marquinha que ele fazia no tronco representava a quantidade de peixes que ele conseguiu pescar naquele dia. E assim ele foi fazendo, durante todo o tempo em que ele vivia. Mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando, foram evoluindo, o homem já não vivia mais na caverna, ele já vivia no meio de outras pessoas. E nessa época, ele também já fazia a criação de ovelhas. E ele também tinha uma necessidade. Como que ele ia fazer para saber a quantidade de ovelhas que ele tinha? Afinal, ele não morava mais sozinho, ele morava em aldeia. E cada um tinha os seus rebanhos. Foi aí que ele teve uma ideia. Ele buscou um saco de pedras e deixou guardadinho. Toda vez que as suas ovelhas saíam do cercado para ir fazer o pasto, para ir para o pasto, ele controlava o seu rebanho através das pedras. Mas como assim? Como assim, prof? Ele controlava o rebanho atrás das pedras? Olha a ideia que ele tinha. Para cada ovelha que ele tinha, ele colocava uma pedra. Então, uma ovelha, uma pedrinha, outra ovelha, outra pedra, outra ovelha, outra pedra, outra ovelha, outra pedra. E assim, para todas as ovelhas que ele tinha no seu rebanho, ele colocava uma pedra. Quando as ovelhas iam para o rebanho, iam pastar, ele recolhia essas pedras e guardava novamente dentro do seu saco de pedras. Então, a
quantidade de ovelhas era exatamente a quantidade de pedras que ele tinha dentro do saco. Ao final do dia, quando as ovelhas estavam voltando do pasto, o que ele fazia? Retirava as pedras de dentro do saco e para cada ovelha que ia voltando lá para o seu cercado, ele colocava uma pedra novamente. A ovelha voltava e uma pedra ia para o saco. A ovelha voltava e uma pedrinha ia para o saco. Uma ovelha voltava e a pedrinha voltava para o saco. A ovelha voltava e a pedrinha voltava para o saco. Ao final do dia, se todas as pedrinhas e todas as ovelhas tivessem voltado para o cercado e as pedrinhas voltado para o saco, ele sabia que nenhuma ovelha tinha sido devorada por uma fera que andasse rodando por ali. E o tempo foi passando. Além das pedras, o homem também utilizava pedaços de corda. Para cada ovelha que saía, ele fazia um nozinho. E ao final do dia, ele desmanchava esse nó. E assim o homem foi criando estratégias. Até que a evolução foi tão grande que o homem deixou de utilizar essas estratégias e viu a necessidade de criar um sistema único. Lembra que a prof falou do sistema das letras, que tinha que ser igual para todo mundo, porque senão dava confusão? Assim aconteceu com os números. O homem sentiu necessidade também de criar um sistema único. Foi aí que os números foram criados. Os números foram evoluindo até chegar aos números que vocês conhecem hoje. O número 1, o número 2, o numeral 3, o numeral 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o último número a ser criado foi o 10, foi o 0. A partir da criação desses números, todos os outros números surgiram de forma natural. E hoje, vocês devem saber que os numerais são infinitos. Os números não têm fim. Porque com o conjunto de números, desses 9 números que foram criados, é possível criar o infinito numerais. E esses números são os números que nós utilizamos no nosso dia a dia. Você vai olhar lá no seu calçado. Lá no seu calçado tem o número que você utiliza. Na sua roupa tem o número da roupa que você utiliza. A sua altura é através dos números que a gente vê. A mesma coisa do seu peso, os números do telefone e assim no dia a dia. Os números têm infinitas utilidades. Vejam aí na sua casa, aonde que estão os números no seu dia a dia. Essa é a história dos números. Lá no nosso caderno de atividades, a professora colocou para vocês a história dos números. E o Pedro, que é o nosso personagem, que está sempre junto com a gente, ele está lá no meio do rebanho, tentando contar essas ovelhas. E lá vocês vão fazer do mesmo jeito que a professora fez aqui. Em vez de vocês utilizarem os números, vocês vão desenhar uma pedra para cada ovelha do rebanho do Pedro. Igual os homens faziam antigamente. Tá bom, crianças? Por hoje é só. Um beijo e se cuidem.